Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica, aqui pela Com Brasil. Programa Visão Sistêmica, o programa que leva a você as fantásticas constelações de Bert Hellinger, esse filósofo alemão, né, nosso contemporâneo, nos deixou o ano passado, ele que criou as constelações, um ex-combatente de guerra, ex-padre, né, também terapeuta, que deixou para nós essa grande herança que hoje é tocada pela sua esposa Sophie Hellinger, esse casal maravilhoso, Hellinger, Sophie e Bert, que trouxeram as constelações, né, para o mundo. E a Sophie Hellinger hoje é a grande CEO, né, da Hellinger, da escola da Hellinger pelo mundo, levando essa filosofia. E eu sou Genésio Lopes Mendes e entro no seu lar com o programa Visão Sistêmica, propondo a você que conheça as constelações familiares de Bert Hellinger, essa técnica maravilhosa que vai trabalhar as suas questões pessoais, as suas questões organizacionais, as suas questões de educação, de saúde. E aí o que acontece? Ela se torna uma grande filosofia de vida, inclusive as questões dos seus pets. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui, né, no nosso estúdio gravando com Lucine Janiak, uma veterinária integrativa. É isso, Lucine? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gratidão pelo convite, por estar aqui, e espero contribuir de alguma maneira. Que bom, e eu espero que o pessoal, né, aí de casa aproveite bastante as dicas, né, da Lucine, o que nós vamos falar. A Lucine fez um módulo de constelação familiar, né, com o INCOI, no qual eu tive o prazer de participar como professor, e hoje, né, a gente vai explorar um pouquinho mais dessa vida e o que isso impactou, e vocês vão conhecer uma veterinária que amplia a visão, né, como eu falei, coloca todas essas técnicas alternativas, mas é óbvio que eu vou deixar ela explicar como é que, Lucine, como é que é esse teu olhar para o animal quando você chega, por exemplo, para atender um... Vamos começar por quê? Vamos começar por um maltês, vai, porque a minha filha e a minha netinha, né, a Maria Júlia, né, e a Manu tem uma maltês. Como é que é? Uma maltês, ela está, por exemplo, com problema intestinal. Como é que é o olhar integrativo para esse animalzinho? Sim, na verdade é importante a gente entender que o animal faz parte da família, né? Então quando você pensa, eu tenho um cachorrinho e ele é só um cachorrinho, não, ele é um membro da família, principalmente os pets que estão em convívio mais frequente, né, com as pessoas da casa, dormem na cama, estão juntos no dia a dia. Então, quando você, por exemplo, o animal ele vai sinalizar sempre alguma coisa que está acontecendo, tanto na questão da família, né, a percepção dele perante aquilo que está acontecendo, e isso pode trazer alguns sintomas físicos, inclusive, né. Então eu penso que eles estão sempre a serviço na questão de sinalizar algo que está errado ou em desequilíbrio nesse contexto de ambiente de família. Isso. Bom, nas constelações nós chamamos esse contexto que você fala de campo mórfico, né? Onde Sim. ficam as informações das emoções e das sensações daqueles habitantes da casa, né? Dos ocupantes da casa. Inclusive as pessoas que também são agregadas àquela casa, os colaboradores da Sem casa. dúvida. E por Aham. muitas vezes o pet, por exemplo, então ele pode sim ter alguma sensação física do tutor, ou seja, daquele que se considera dono, que a gente sabe Com que não é dono? certeza, sim. Pode? E é bem comum a gente encontrar, por exemplo, cães que são diabéticos, mas o tutor também é diabético. Não só um sintoma agudo de uma forma esporádica, mas às vezes doenças crônicas inclusive. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu ser chamada para consultar um animal, tá com dor, tá mancando, e eu fazer o exame clínico deste animal, e aí fazer algumas suspeitas diagnósticas, né, e comentar com a tutora, e a tutora falou, nossa, mas você está falando de mim, né, então tudo isso que você está pontuando eu tenho, Aham. né, e aí depois que a gente pediu o raio-x e foi confirmado as lesões que eu suspeitava que o cachorro tinha, e aí ela falou, olha, quase igual o meu laudo
do raio-x que eu fiz e que eu trato esses mesmos problemas. Então, na verdade, eles estão sempre nessa ressonância com a gente, sem dúvida nenhuma. Então, eles são leitores do campo do nosso lar. Então, se você tem um pet, aproveita, olha para ele, e é uma função muito nobre, né, dos Totalmente, animaizinhos sim, em relação ao quanto eles nos servem, né, sim. como raça e aquilo que eles trazem para a gente. Ah, me fala um caso mesmo que você teve, que te vem à mente agora, como a gente gosta de trabalhar com a emergência aqui, Sim, e quem está assistindo, de repente, tem a mesma sim. história. Como é que... Me fala um caso teu. Ah, teve um caso bem recente agora que eu fui atender esses dias, de um bulldog, ele tem 8 meses de idade, e a tutora me chamou, né, para ajudá-lo, porque ele tá com dermatites, assim, ele fica o tempo todo se lambendo, se mordendo, e, enfim. Ela começou a contar um pouco da história, para a gente entender o contexto de tudo o que estava acontecendo, né, não só com o animal, mas com ela, com a família. E ela comentou que a sogra dela tinha passado uns dias, né, nessa fase de pandemia, estava com síndrome do pânico e tal, e ela trouxe a sogra para ficar uns dias com ela e com o marido, e nesse período que a sogra ficou em casa, esse cachorro começou a desenvolver essa dermatite, assim, mas assim, obsessivo, inclusive ele chega a comer os dedos, né, tá tudo machucado, enfim. E a gente conseguiu fazer essa ligação mesmo da questão da sogra, né, porque estava totalmente em desequilíbrio emocional, energético e físico, tomando medicamento e tal, e esse cachorrinho estava refletindo exatamente essa percepção, porque daí alterou também a rotina da família, né, Sim. dos tutores dele, né, então tinha que dormir num outro quarto, coisa que ele não estava acostumado, então ele surtou. Literalmente, e provavelmente por conta da presença dela, né, da sogra, que estava com vários problemas, e aí esse cachorrinho estava mostrando ali que estava algo errado, né, que tinha um desequilíbrio acontecendo. Que legal. Então, bom, eu não sou veterinário, mas eu sei que a Lu também adora nova medicina germânica, Sim, né? sim. Então, a dermatite pode ser, podemos falar que é uma alergia a algo que muda ou algo que eu não tô aceitando, ou está muito diferente para mim, isso Uhum. eu não estou conseguindo digerir ou conseguindo É. trabalhar com essa situação atual, seria isso? Então, na verdade, a pele é um órgão, né, e aí Isso. é um órgão que é o último contato que a gente tem do nosso corpo físico para o externo. Então, todo tipo de lesão que remete à separação, né, à perda, Isso. você acaba tendo sintomas de pele. Então, os cães demonstram isso, assim, com muita facilidade. Então, não necessariamente uma separação, por exemplo, do casal, nada disso, mas, por Aham. exemplo, o fato dela ter ficado isolada, uma pessoa de Isso. idade, mora sozinha. Então, existiu um conflito de separação intenso ali, que Aham. levou ela à síndrome do pânico. Então, o Sim. que ele pontuou no físico dele? A A pele. pele. Então, uma lesão de separação que é muito E o quanto importante. eu tô insatisfeito com a vida e naquele momento que eu tô levando, né. Então Exatamente. eu vejo muito isso nos animaizinhos, o que que é isso? Quando algum amigo meu, ou eu vejo um animal com a questão da pele, é o quanto esse animal não está sendo olhado e cuidado como animal. Se Também. você ama o seu Sim, pet, né, trate-o como animal. sim. E eu vou colocar aqui, né, a Lu falou do bulldog, o quanto nós, seres humanos, temos uma dívida com o que nós fizemos com as ex-hienas, ex-cachorros do mato, ex-cachorros vinagre, Sim. ex-lobos, ex-coiotes. Lobo-guará, sim. Transformamos eles em pets, em animais domesticados. Sim. Então, se você ama seu animal, deixa ele ser cachorro, é isso, Lu, ou não? Exatamente, É ótimo exatamente. para o cachorro Com rolar na certeza. carniça, não, Né, essa coisa do banho, banho né, diário. 2 vezes por semana banho, Não, taca diário, tem gente que dá perfume. diário, perfume, Então aí, assim, não é, foge à natureza deles, isso é uma agressão, com certeza. com um animal. Outra questão que remete à pele também, são as questões de conflito de, não só de separação, mas, por exemplo, eu quero chamar a atenção do meu tutor. Opa, Então, por exemplo, verdade. eu penso, sou um cachorrinho que todos os dias tenho lá minha dona que leva para passear, né, me dá ração tal horário, eles têm um reloginho biológico muito Isso, certinho, que não falha. regulado. Então, de repente, essa tutora precisou se ausentar, viajou, está em home office, não está dando atenção para ele conforme ele acha que tem que ter.
E aí ele pode também desenvolver uma dermatite, porque ele sabe que ele lambendo a pata, ele vai chamar atenção, ele vai levar bronca, Isso. mas essa negativa da bronca, né, é para chamar atenção. Então é uma forma também de chamar atenção Tá. dos tutores, né? E a gente coloca sempre, né, quanto esses animais estão a nosso serviço e como você pode ter uma relação, aproveitar ainda essa relação pet-tutor, e eu digo em relação pet-tutor, porque vamos ver se a Lu concorda comigo, o meu pet não é o meu filhinho, ele é o meu pet, ele tem pai e tem Exatamente. mãe. Sim. E sistemicamente a gente devolve ele para o clã, seria Sim, isso, Lu? até porque você pode fazer com que ele fique muito doente, se você jogar esse peso para ele, né? Então, assim, você pode amar, você pode cuidar, você pode oferecer os melhores tratamentos, melhor ração, melhor acessório, mas eu Melhor acho que tem que... perfume Melhor francês. perfume, mas tem que ter Ele essa quer carniça. consciência de que ele não é seu filho, né? Isso, e que o melhor perfume do animalzinho é a carniça, porque Sim! faz ele ficar atraente. Tanto é que você dá banho, o bichinho corre lá na grama, se suja todo, Exatamente. volta todo feliz, Então porque vamos é deixar o você cheiro que, dele. o nosso telespectadora que assiste, Sim, vamos pedir para ela deixar o animalzinho ser sim, animal. Ele ser vai ficar mais feliz. saudável? Muito, muito. Tira, nada contra quem tem aí, já pensou, senão daqui a pouco o pessoal liga aqui na emissora e vai reclamar, você está acabando com o meu negócio, porque existem pessoas que confeccionam roupas para animais. Ótimo, Sim, colocar, sim, pode brincar com o com animalzinho, certeza. colocar, mas Mas ficar atento ao limite do animal. Então, assim, isso, tenho pacientes, por exemplo, que gostam de pôr o lacinho, né? Põe a roupinha, né? Põe a cabecinha para o tutor colocar. Então, ok, ele curte isso, beleza, vamos colocar, é bonitinho, fica legal e tal. Mas se você está fazendo isso e o cachorrinho está sofrendo, ele põe a pata, ele se coça, ele se isso. arranca, ele se morde, gente, é Ele respeitar o não quer, limite. ele é bicho ainda. É bicho, então deixa ele ser feliz, né? Isso, e eu tenho essa história de sempre colocar essa consciência, né? Porque eu e Marcos Fernandes acabamos desenvolvendo a constelação veterinária, que está bem conectado a Sim, isso, aos campos, sim. o trabalho maravilhoso aos quais os animais fizeram, né? Pela raça humana, né? Desde lá de trás, há 70 mil anos, quando eles começam como guarda, depois eles vêm como caçadores também, como tração animal, como arma de guerra, né? Os cavalos, os Sim, sim, Rottweilers, sim. né? Dos romanos, depois também com assistência, como ajuda para carga, para desenvolvimento, para guerra, e agora eles têm uma função muito nobre e nova, que é a função de apoio psicológico, né? Total. E aí nós devemos, da mesma maneira, quando você pegar a blusinha do seu animal, se ele correr para debaixo da cama, quando você pegar o sapatinho de crochê dele, ele correr, Respeitar. deixa ele ser animal. E uma história, né? O quanto nós também, né, Lu, sobrecarregamos eles psicologicamente, Sim. principalmente desencarna, você tem um aborto, ou morre um filho, ou morre tua mãe, teu irmão, você traz um animal para alegrar aquela família. Então, respeitar esses limites, como é que você vê isso quando ele trabalha como ferramenta psicológica? Quais os cuidados que o nosso público poderia ter com esses animais? Eu acho que é ficar atento às questões que os animais sinalizam sempre, assim. Então, respeitar o limite dele como indivíduo, isso é importante, porque muitas vezes a gente, por nossas faltas e nossas perdas, a gente vai colocar o que está faltando ali, colocar toda essa expectativa naquele bichinho, e aí isso pode fazer com que ele adoeça, assim, literalmente, né? Eles são muito fiéis, né? Nessa questão energética, nessa questão de sentir que algo está em falta. Então, por exemplo, você pode passar um dia super difícil, brigou com o seu sócio, você chega em casa super tenso, e às vezes as pessoas da casa não percebem porque você veste ali uma máscara e tá tudo certo, e tô rindo e tal, e o cachorro tá lambendo a tua mão falando, olha, eu tô aqui, eu sei que você não tá bem. Isso. Então, eles fazem essa captação muito intensa, né, da questão emocional. Então, a gente tem que se cuidar para a gente ficar bem e ficar atento quando ele não está aguentando esse tranco e buscar ajuda, né, por várias técnicas, e a constelação com certeza ajuda muito nesse processo todo. Uma das coisas que eu gosto, né, de sempre citar aqui o Pierre Teilhard Chardin, que é um padre geopaleontólogo do século passado, né, a obra dele fica pronta em 1920,
onde ele coloca que o nosso campo energético, a nossa alma, é uma evolução biológica natural do ser, né? E o quanto a gente deve olhar para esses animaizinhos com espiritualidade. O animal tem uma espiritualidade, mas uma espiritualidade biológica. Sim, sim. Né? Então ele tem alma, o animal tem alma. Sim. E a alma dele, o que que é? O campo energético que ele gera em função das sensações e da emoção. E nós também temos esse campo energético, né, através das sensações e das emoções. E o quanto isso é curativo para o animal quando você chega em casa, mas também quando pode ser nocivo quando você faz essa grande descarga emocional em cima do teu petzinho, principalmente pelo porte, que hoje nós temos pequenos animais, né? Sim. Então eles sofrem uma carga muito grande energética, porque o nosso corpo somático, né, é de 80, 90, 100 quilos de um humano, em cima do animalzinho de 2 quilos, 1 quilo, 3 quilos, né? Principalmente. Por isso que o pincher é tão bravo, né? Acho que por isso que eles são, é uma reação normal. Sim. E aí, Lu, vamos falar um pouquinho de cavalo, que né, a Lu também tem uma história bacana com cavalos, né, com o André, né, que também nós estamos até preparando algo para Campinas e região, né, por um curso de constelação que vai incluir cavalos, mas isso a gente vai colocar aí nos próximos programas. Me fala um pouco dos animais de grande porte. Nós falamos de pet, né? Esses animais de grande porte, cavalo, boi, mula, burro, eles também sofrem essa questão de assédio energético do campo mórfico? Com certeza. Eu acho que quanto mais próximos eles estão das pessoas, mais influência eles vão sofrer do sistema em si, na questão do campo mórfico, captado pela convivência ali das pessoas que estão na rotina deles, o tratador, o treinador, até mesmo na questão, por exemplo, quando você chega só para passear com o teu cavalo, né, a pessoa tem um cavalo, vou usar no final de semana para fazer uma cavalgada, então às vezes você não está bem, você montou o cavalo, ele vai sentir que você não está bem, então muitas vezes o cavalo fica arisco, né? Então tem que ter essa percepção. Então eu acho que quanto mais próximos eles estão das pessoas, mais influência eles sofrem, com certeza. Isso que é legal colocar, né, para você que tem um animal, um pet, nós temos um Wi-Fi biológico, tá? Que é a glândula pineal. Depois a gente tem alguns vídeos nossos explicando isso, para quem quiser conhecer melhor. Tem o Sérgio Felipe de Oliveira, esse fantástico neurologista da Paulista de Medicina, que fala tão bem sobre isso. E o que aumenta a banda de comunicação entre dois seres biológicos é a intimidade. Então, se o teu cavalo é íntimo de você, ele vai captar todas as tuas emoções. Veja só, não os sentimentos, mas as emoções. Se você tiver com medo, com raiva, com tristeza, com nojo, com alegria, ele vai captar. Então, uma tristeza muito grande vai deixar o animal triste, uma raiva pode deixar o animal arisco, depende da característica dele. Eu vou aproveitar, Lu, e chamar o workshop do Paulo Newman, de setembro. Nós tivemos no último. Maravilhoso. Você quer mandar um abraço para o Paulo? Paulo, querido, obrigada por tudo. Gratidão. Olha, tá vendo? Então, 26 e 27 de setembro, em Curitiba, está aí na tela. Quem se interessar, amar animais, você vai entender a força do animal num workshop desse, com a técnica que o Paulo tem de constelação familiar com cavalos. Para você que é terapeuta, em outras áreas, não só da constelação, mas você vai realmente se surpreender. E está aí, dia 26 e 27, dentro dos valores de constelação, é bem módico o preço, você pode contactar tanto a Blenda, está aí o telefone da Blenda, como o do Paulo. E sempre vale muito a pena, né? Nossa, vale muito a pena. Vale cada quilômetro até Curitiba, se você não for de lá. Sim. A estadia, a polenta que o Paulo serve lá, né? Que é feito no Aras, o carinho do Aras, o estopa, que é o pet de lá, maravilhoso, que às vezes se perde na serragem. Que também está ali a serviço, né? A gente percebe a movimentação dele ali. 14 animais a seu serviço, vá. E hoje, o Visão Sistêmica tem alegria, né? Vou pedir para o Lucas, aliás, gratidão, né? Lucas e Evandro pela técnica, gratidão a essa grande família do Com Brasil, que tanto cresce, cada vez mais convidados chegando, apresentadores de mais peso chegando, fazendo dessa família a grande família do canal comunitário nacional, o Com Brasil. E hoje, né,
começam as dicas da Aline Dalcin, de São Borja, porque o Canal Com Brasil tem como objetivo desfacelar um pouquinho, desmanchar esse eixo de produção Rio-São Paulo da televisão brasileira, levar conteúdos regionais para o Brasil, do Brasil para o Brasil, tirar um pouquinho desse sotaque paulista da televisão, trazer o sotaque nordestino, o sotaque gaúcho, o sotaque catarinense, né, amazonense. Então vou pedir para o Lucas colocar no ar a Aline, que já está a postos aí, para dar a dica de hoje. Pode ser, Lucas? Olá, eu sou a Aline Dalcin, coach sistêmica. Trago para vocês hoje a parábola do cachorro. Certa vez, Jesus e seus discípulos caminhavam pela Galileia e se depararam com um animal morto. Era um cachorro, em estado de putrefação. E os discípulos falaram para Jesus: Mestre, cuidado! Esse cheiro está horrível! Tampe o nariz, não chegue perto. E Jesus, impassível, não parou e continuou caminhando, chegando próximo àquele animal, em estado de decomposição. E os discípulos ficavam mais apavorados ainda, sendo que o cheiro estava terrível. Eles tapavam o nariz e ficavam apavorados que Jesus cada vez mais se aproximava daquele animal fétido. Jesus chegou perto, bem próximo ao cão, e falou: Nossa, que pelo lindo tem esse animal! Mesmo morto, ainda continua brilhoso. Os discípulos olharam para aquilo. Depois Jesus olhou mais um pouquinho e falou: Nossa, que dentes lindos, brancos e brilhantes tem esse animal! E Jesus disse para os seus discípulos: Em verdade vos digo, ainda que o ser aparente nada ter de bom, ainda que permaneça totalmente corrompido, sempre há alguma beleza que podemos encontrar, se tivermos a humildade de procurar. E assim termino hoje essa parábola do cachorro. Fiquem com Deus. Gratidão, Aline, por mais essa dica. E seja muito bem-vinda, né? A primeira dica da Aline, né? Aqui no programa Visão Sistêmica, que vai acontecer toda semana. Eu estou com a Lucine, que também deve partilhar esse mundo Sim. crístico, esse amor por Jesus, Sim. né? E eu digo que o programa Gratidão. Visão Sistêmica tem essa conotação de estar colaborando com o plano de Jesus. Eu sou cristão, fui coroinha, né? Minha família tentou me empurrar, né, para ser padre, mas eu consegui citar, né, e consegui fazer a minha vontade e fui para outro rumo, mas sempre com Jesus ao meu lado. Então eu trabalho para Jesus. Gratidão, Aline. E é isso o que a visão sistêmica faz. Você vai perceber que você tem vários ângulos de existir. Existia lá a carniça, a putrefação, sim, mas existem outros aspectos melhores e o grande aspecto estava ainda por trás de tudo isso, que é a lição que Jesus pôde levar. E se aquele corpo animal estava ali, era porque também os discípulos de Jesus precisavam deles. Então, tudo está a serviço de tudo e eu tenho gratidão por isso. Aline, desculpe, falar de Jesus não é fácil, né? Então, lindo. ainda mais quem teve uma vida bem dedicada, né? Não no sacerdócio, mas a serviço desse grande plano e honrando o nome de Jesus, é profundo para mim. Nós estamos terminando o programa, e aí eu quero que você deixe aí as tuas recomendações, que você fale aí para o nosso público, algo que você queira falar. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para os pets, para os animais, com muito respeito, né? Embora a gente tenha muitas necessidades de estar com eles, assim, para que eles nos curem, e isso também é perfeito, né? Eu acho que, como o Janés estava citando Jesus, eu imagino sempre Jesus cheio de bichinho do lado ali, porque eles têm realmente um lugar cativo em nossos corações e nas nossas vivências, mas sempre olhar para eles de uma forma atenta, né? E eles estão sempre sinalizando algumas questões, e aí sempre buscar ajuda para que esse equilíbrio aconteça de uma forma muito saudável para ambos, né? Essa troca, a energia de troca vai estar sempre existindo, eles são muito fiéis e merecem nosso respeito, né? Nosso respeito dentro do que eles precisam também, do que a gente pode oferecer para eles, né? E eles oferecem muito para a gente, então é isso, sempre olhar para um pet com muito amor, eu acho que é isso.
Embora siga Jesus, eu vou citar uma colocação budista, né, que nós devemos tratar os minerais como vegetais, os vegetais como animais, os animais como humanos e os humanos como supra-humanos. Então isso dá um sentido de que o que a constelação veterinária, pelo menos eu e o Marco gostaríamos de fazer, Sim. é que você comece a olhar o animal de uma outra maneira, por um outro olhar, esse olhar sistêmico em relação aos sistemas, ao que eles nos atendem, nos servem, Sim. e também, né, obviamente, quando você traz os animais para um lugar de um tratamento quase humano, você também vai levar os humanos a supra-humanos, né? Sim. Mas eu gostaria de, hoje, deixar esse programa e agradecer, né, a Mimansa Érica Farnes. Vamos ver se dá tempo do Lucas colocar aqui na rede Com o Brasil a imagem dessa figura maravilhosa que trouxe as constelações familiares para o Brasil. Então fica aí para Mimansa, um beijão, Mimansa, fica bem. Ela está isoladinha com o Covid, respeitando o Covid, mas receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Você, que sem dúvida nenhuma, né, é essa grande colaboradora das constelações familiares no Brasil. Fiquem bem, fiquem com Deus. Está aí o nosso patrocinador. Gratidão, Lucas, por ter colocado o INCOI. E fiquem bem e até o próximo programa Visão Sistêmica.